E aí, galera, tudo certo? Meu nome é Matheus e está começando mais um vídeo do Bros, nosso site feito para ajudar as equipes a entenderem um pouco mais da First. Então, galera, hoje a gente está aqui com o Fernandão, técnico da Justice, da Titãs e da LJ Origens, lá de Goiás. E ele vai contar um pouquinho da história dele, como é que ele começou. E começa contando como que você começou na robótica, você caiu de paraquedas, você já trabalhava com tecnologia, como é que foi? Bom, Matheus, meu nome como você falou, Fernando, né? O pessoal me conhece como Dox ou Fernando Dox. Estou na robótica há 10 anos e a primeira vez que eu comecei a trabalhar com robótica foi na FLL em 2013. Eu era professor na EJA, né, do Ensino de Jovens e Adultos, numa escola, e aí eu fui convidado para ajudar. Naquele ano a gente conseguiu classificar uma equipe para o Nacional, e aí a gente começou a participar. Eu sou formado em biologia, né? E muita gente fala assim, não tem nada a ver, biologia, robótica, mas a robótica é uma área muito multidisciplinar, né? E aí eu comecei a ajudar aquela equipe. Passou um tempo, surgiu o processo seletivo para eu ser contratado pela escola que eu estou hoje, que é o SESI Planalto, né? Um ano. E aí comecei a atuar como técnico específico, né? Técnico principal da equipe, né? Então chamada de Lego da Justiça, né? Depois ela virou Lego da Justiça Planalto, Lego da Justiça Titãs, virou Titãs LJ Planalto, e teve a LJ Origens, e aí foi surgindo a FTC, né? A Justice FTC, e agora também, né? Então, para agraciar toda a trajetória, eu também sou técnico de FRC. Então, eu estou com duas equipes de FLL, uma equipe de FTC, que é a Justice, e uma equipe de FRC, que é a Krypton FRC também. Certo. E como que foi esse início para se adquirir todo esse aprendizado? Porque eu imagino que há 10 anos atrás a gente não tinha essas informações e todo aprendizado que a gente tem hoje. Então, como é que foi esse processo para vocês aprenderem a, sei lá, como desde fazer uma programação, o projeto, a apresentação, como é que foi isso no início para vocês que não tinha muita coisa? Como é que foi? Um ponto importante sim falar, né, Matheus, é que principalmente porque naquele começo realmente era um tempo bem mais difícil você encontrar material, especialmente em português. Hoje em dia a gente tem muito material em português, sites são, todos eles têm material traduzido, né? O próprio Spike Lisson, né, tem muito material para a equipe de FLL em português. Mas naquela época a gente tinha que fazer curso, né? E como eu era formado em biologia, não tinha formação nenhuma em programação, a gente aprendia mexendo, né? Então era basicamente aprender mexendo. Mas algo que mudou bastante essa visão, né, da robótica, né, foi aprender com outros, né, com experientes, pessoas que estavam na robótica há mais tempo. E uma das pessoas que abriu a porta para a gente foi o Reginaldo, né, o técnico da ACDC. Ele fazia alguns cursos, chamava o Adriano Machado, fazia alguns cursos na escola dele, e para rachar as despesas, ele convidava os técnicos, olha, estou fazendo um curso aqui e tal, e a ficava bem mais barato. Então, nos primeiros anos, eu investia em mim mesmo, falava, vou pagar, vou puxar essa despesa para eu poder ir lá e aprender um pouco mais com ele, né, e com a equipe dele também, com o Machado, sobre aquilo lá, sobre a robótica, sobre a programação. Então foi mais ou menos assim, né? A gente ia aprendendo. Outra pessoa também que abriu muito as portas, me ajudou bastante nesse processo, foi o Flamarion, né? Então, assim, você ia atrás, o Flamarion chamou outras pessoas de fora. No começo da temporada, acho que pós-Animal Allies, a gente teve um auxílio muito grande de alguns competidores, né, que eram da equipe do Silas, né? O Silas Vigílio, né? Hoje ele é o juiz-chefe de FRC no Brasil, ele montou uma equipe, e os competidores dessa equipe acabaram que vieram aqui em Goiânia, deram capacitação por Flamarion, ele convidou algumas pessoas e que acabou aprendendo um pouco também sobre esse processo com o Flamarion. Então basicamente no começo a gente tinha que ir muito atrás das pessoas, né? Procurar pessoas experientes para aprender um pouco mais. E qual que foi a maior dificuldade que você teve como equipe, como profissional nesse tempo dentro da robótica? Cara, eu acho que a gente já falou um pouco sobre, mas essa questão da informação, né? Acho que basicamente a principal dificuldade que uma equipe pode ter, e também que a gente teve, é a falta de experiência, né? Então, assim, às vezes acontece alguma coisa,
com uma equipe mais experiente, um erro, né, alguma coisa que aconteceu com uma equipe mais experiente, outra equipe não precisa cometer o mesmo erro. Então, assim, eu lembro que uma da dificuldade muito grande, logo depois que eu entrei no SESI Planalto, a gente tinha sido classificado para o Nacional, e uma temporada muito marcante para a gente foi foi a Trash Track. A temporada do Trash Track, nenhuma equipe do SESI Planalto participou do Nacional. A gente foi para o Regional, a gente cometeu uma série de erros, né, durante a preparação. Vou citar alguns, né, das dificuldades. A gente deixou para imprimir nosso portfólio um dia antes do torneio. Nosso robô não estava pronto, né, até o torneio. A gente esqueceu equipamentos na escola e foi para o evento, para o torneio, sem os equipamentos. Tudo isso acarretou diversos problemas, porque teve uma chuva muito grande na cidade um dia antes, acabou a energia, não deixou a gente não conseguiu imprimir os portfólios, não conseguiu terminar a programação um dia antes do torneio, não conseguiu fazer nada. Então, assim, acho que a falta de experiência, a falta de preparo, né, foi uma das principais dificuldades que a gente enfrentou. E hoje, uma dica que até a gente pode falar para as equipes essa pensar em tudo que pode dar errado. Tanto a equipe de FLL quanto a equipe de FTC, pensar o que pode dar errado. O que pode dar errado no meu robô, o que pode dar errado na minha pesquisa, o que pode dar errado numa sala de apresentação, de avaliação. Pensando nisso, você está se preparando para, se caso der errado. Preparei, tem um plano B na minha cabeça, com a equipe, eu sei o que eu posso fazer para resolver aquela situação dos males o pior, né? O que posso fazer para se acontecer aquilo, qual vai ser a consequência? É mais ou menos, acho que é isso que eu posso falar sobre esse assunto. Certo. E você, depois da FLL, teve essa parte de teve a criação da Justice. Como é que foi essa parte de transição de ser um técnico de FLL para ser um técnico de FTC, que a gente sabe que muda bastante. A parte de uma categoria para outra tem essa mudança. Então, como é que foi para você? Eu diria que, para mim, no meu caso, foi muito fácil a transição. Porque depois que você aprende um pouco sobre os valores, a essência, essa preparação, e principalmente depois de 4 anos que eu era técnico de FLL, apanhando bastante, uma equipe a primeira equipe de FTC, a gente foi muito mal no Nacional. Isso é um fato. Era o primeiro ano, aprendendo e tudo mais. Mas, assim, ainda assim, acredito que foi fácil, porque os alunos que estavam na equipe, eles tinham vivência de FLL. Então a gente conseguiu até um bom resultado. Apesar do robô não ter ido tão bem assim, né? A gente conseguiu, acho que o prêmio de Think, né? A gente conseguiu o Think naquela temporada e ganhou o segundo lugar do prêmio, acho que foi o Motivate. Foi o Motivate. A gente ganhou o segundo lugar, então, de 2 troféus em um torneio para a primeira participação. O que fez isso? Os alunos ao longo do tempo. Ao longo dos anos, eles na FLL, eles foram se preparando, né, através de diversos erros que eles cometeram, que eles aprenderam com os próprios erros, para chegar na categoria de FTC já bem mais preparados. A gente sabe que a FTC é uma categoria muito mais parruda, né, muito mais complexa, né? Mas, se você está se preparando ao longo do tempo, fazendo videoconferência, aprendendo com os outros times, correndo atrás do que pode dar errado, quando chega em uma nova competição, um novo desafio, você está muito mais preparado, e aí sim o seu time vai sofrer um pouco menos se você for participar de uma competição, como foi o caso. E essa parte também no FTC acaba que tem muita gente que não sabe, não entende muito bem, principalmente na construção de robôs. Como que foi essa parte também? Porque sair de um robô de Lego para o próprio aluno mesmo, começar a construir um robô com materiais reais, com madeira, com essas coisas do dia a dia. Como que foi isso para você e para eles? Porque eu É, imagino que é uma mudança muito, muito grande. No primeiro ano que a gente participou, como eu falei, foi difícil mesmo, né? A gente teve que contar com muita ajuda de membros de outras equipes, né? A gente contou com muita ajuda dos mentores que eram da GearTech. Então, as pessoas ajudaram a gente nesse ponto. E pra gente foi um choque muito grande, né? Porque se você erra 1 milímetro de uma peça, um corte de uma peça, aquela peça não vai encaixar e aí você vai ter uma dificuldade realmente de encaixe de uma peça, não vai dar certo, né? Basicamente é isso. Para a gente, essa dificuldade foi muito grande. Na próxima temporada, a gente começou com a equipe praticamente 100%
todo mundo novato, mas todo mundo já tinha participado de FLL. Então, eram pessoas que tinham uma noção e tinham acompanhado, mesmo longe, vendo aquele processo dos colegas. Então, os ministros que eram da FLL tinha FTC. Aí saiu o pessoal da FTC, entrou a galera que era da FLL. Então, eles viram o processo dos colegas e fora. A gente pode fazer melhor nesse ponto. Os meninos que estão na equipe, até alguns até atualmente, eram da equipe de FLL, participaram, né, da temporada Cargo Connect e aí vieram para a FTC a temporada Power Play, né, e foi a temporada passada agora. E o pessoal, eles tinham uma noção muito grande de CAD desde a FLL. Então, assim, para a equipe de FTC da primeira temporada, eu tive alguns alunos que eram mais preparados, alunos que já estavam na FLL. E por isso que a gente faz até essa ciclagem, né, de alunos. O nosso processo aqui, Matheus, ele funciona dessa forma. Os alunos de origem, depois que eles estão em uma certa idade, eles passam para Titãs, né? Titãs é um time mais velho. Depois que eles passam para Titãs, já tem idade para competir e tem vaga na equipe de FTC ou de FLC, eles vão para a equipe de FTC. E aí, a ideia é, depois que ele passou para a equipe de FTC, ele ir para a equipe de FRC ou até mesmo fora. Não quero mais, vou seguir outra carreira, vou estudar, vou para o vestibular. Ele passou por todos esses processos. Depois que ele passa por todos esses processos, especialmente se ele passa pela FLN, sabendo medir o robô, sabendo o peso de robô, sabendo fazer testes do robô na FLL, para a FTC fica realmente muito mais fácil, que foi mais ou menos o que aconteceu para a gente na temporada passada. Então, aí, todos os alunos que formam a equipe de FTC já tiveram alguma experiência no FLL. Pela primeira vez na temporada, né, esse ano, na verdade, o ano passado também, a gente tinha todo mundo experiente, já tinha participado pelo menos de alguma categoria. Nesse ano, mais uma vez, a gente conseguiu repetir, só que todo mundo já participou, ou do ano passado, estava na equipe do ano passado, né, da temporada passada, da Power Play, ou estava na Super Powered, né, de FLL. Então eram alunos ou de FLL ou de FTC que já estavam na equipe. Então a gente está com todo mundo 100% experiente. Né? Então os 10 membros da equipe, nós temos 10 membros agora na equipe, todo mundo já participou de alguma coisa, seja de FLL ou seja de FTC. E para você, estando tanto tempo nesse universo da robótica, passando por tantos jovens, qual que você acha que é o maior ganho que a robótica pode oferecer para a vida desses estudantes e qual que foi a coisa que a robótica mais te mudou, no que você melhorou, o que você considera? Cara, acho que o maior ganho, tanto para mim como técnico, ou até mesmo para um dia que eu espero, né, ser pai, é o crescimento pessoal dos alunos. A gente vê a diferença dos alunos, de como eles entram, né, de uma forma, da forma de apresentação, da forma de agir, até o lado humano, mesmo, até depois que eles estão na época de saída. Então, eles mudam completamente a cabeça, eles são alunos que tinham uma visão de carreira voltada, às vezes, para uma área de humanas ou para uma área de saúde, não que isso seja um problema, porque a gente precisa de todas as áreas, mas eles voltam, às vezes, olhar para uma área de engenharia, como é o caso. Nós temos alguns ex-alunos, né, que já participaram, né, de algumas temporadas tão bem mais velhos, né, o caso do Henri e do Vitor. O Henri e o Vitor estão na UFG, os dois entraram na UFG, cada um em um curso. O Henri em engenharia mecânica, o Henri e o Vitor participaram da temporada Hydrodynamics com a Lego da Justiça Planalto. Eles foram segundo lugar lá no Mundial na Hungria. E eles agora, lá na UFG, cada um está em um curso. O Vitor está fazendo inteligência artificial. Eles assumiram um projeto da Marinha. Então, os dois estão fazendo um projeto de uma construção de um robô de baixo custo na universidade. Tudo isso eu fico muito feliz porque eu acredito que a robótica teve um papel direcionador para esses alunos. Né? Como eu falei, não seja um problema eles ter um olhar voltado para uma área de medicina, para uma área de saúde, para uma área de humanas, mas de qualquer forma, para qualquer área que ele olhar, ele vai ter um olhar também voltado para a robótica. Ele pode ter um olhar para a área de medicina, mas também pensando em como ele pode fazer aquilo diferente utilizando robótica. Acho que esse é o grande ganho que a gente pode deixar para os alunos, é literalmente falar assim, a robótica conseguiu transformar a carreira desses alunos. Com certeza. Agora, falando um pouco mais dos eventos que você participou, você já participou de alguns eventos internacionais, e qual que você sente que, uma coisa que muitas pessoas têm muita curiosidade, é da diferença dos eventos daqui para os de lá,
você teve agora no World Festival com a Justice, como que é a diferença do evento de FTC daqui para lá, de FLL daqui para lá, como é que é? Eu acho que todo mundo vai falar, é um senso comum, né? Mas assim, o evento no Brasil ele não existe. Ele é realmente não tem como alguém fazer algo parecido com isso, porque a gente tem a energia, a gente tem o calor humano, o calor brasileiro, ele transforma o evento em algo único. Ele realmente faz com que o nosso evento seja algo único. No caso do World Festival, ele é um evento assim, a gente tem uma dificuldade às vezes de ser um pouco, ser brasileiro no evento, porque às vezes a gente quer, tá no, por exemplo, dá um exemplo simples, né? A gente levou uma bola em um dos corredores e começou a jogar bola. O pessoal brigou com a gente, né? Em alguns momentos o pessoal brigava, falando, não pode jogar bola aqui, tal. Mas a gente continuava com a nossa essência lá no World Fashion. O evento, né, como em si, né, tirando essa parte da brasilidade, que ela é um pouco menos explorada, ele é um evento incrível, incrível. São ao todo 192 equipes de FTC, 100 equipes de FLL e 600 equipes de FRC. É um evento assim gigantesco. Acho que acredito que assim, é muito difícil ter noção da dimensão, né, do que é o evento, de como é grandioso o evento. E eu nunca tinha participado do World Festival. E sempre sonhei em participar do World Festival. Sempre tive essa vontade, esse desejo de participar. E pela primeira vez a gente participou. Além de tudo, né, o evento a gente não tem nenhuma alimentação inclusa. A gente não tem nada assim de graça no evento. Né? A gente tem que pagar uma taxa de inscrição muito alta para a participação do evento. As equipes de FRC, se não me engano, pagam em torno de US$ 6.000 a participação, a taxa de participação. É algo muito caro, né? Então, assim, é um evento muito grandioso, é assim, realmente a meca da robótica, mas ele é um evento muito caro e, assim, eu acredito que se a gente parar para comparar os eventos aqui no Brasil, especialmente nesses últimos anos, eles têm, assim, eles não perdem de forma alguma para um evento da grandiosidade do World Fashion, porque tem algo a mais que são as equipes brasileiras que elevam, né, o nível desse evento para a expressão máxima do que é o Brasil mesmo. Com certeza. Agora, para a gente finalizar, uma dica que você daria para os técnicos que estão começando, tanto no FLL, tanto no FTC, o que você daria de dica para esses técnicos aí? Acho que a melhor dica para qualquer técnico, qualquer pessoa, né, qualquer membro de uma equipe que vai começar é leiam muito as regras. Leiam muito as regras. Assim, não cansem de ler as regras. E não é uma leitura só, né? Até mesmo agora, a gente sabia da dificuldade das equipes de fazer a leitura das regras. A Just ela desenvolveu um podcast das regras. Né? A gente leu as regras e ficou lendo para as pessoas. Por quê? Porque a pessoa começa a ouvir, entender, tá lendo e ouvindo, às vezes você consegue ter uma absorção maior, e a dificuldade das equipes é realmente essa, é a leitura das regras. Se você entende o jogo, se você sabe o que tem que ser feito, tanto no FLL, tanto no FTC, quanto no FRC, você sabe o que você vai precisar fazer, você sabe o que pode. Você pode talvez encontrar uma brechinha de alguma coisa e tentar fazer algo diferente de uma forma até mais fácil, né, que ninguém tinha pensado. Tantas vezes a gente vê que uma mesa de FLL, né, ela tem uma pontuação X, né? De repente, do nada, não, a pontuação na verdade é maior ainda. Todo ano a gente vê isso, porque alguém estudou mais a regra do que a gente. Então, eu acho que essa é a grande dica que eu posso deixar é fazer a leitura das regras assim exaustivamente. Fernando, te agradecer muito. Eu particularmente sou um cara que sou muito fã seu, muito fã do trabalho que vocês desenvolvem aí. Agradecer pelo tempo de ser disponibilizado. Tenho certeza que esse vídeo vai ser muito importante para muitos técnicos, muitos competidores que estão começando agora. Então, só agradecer você mesmo. E é isso. Quem quiser seguir, qual que é o seu Instagram, as equipes aí, como é que é? O Instagram, primeiro que eu queria te agradecer, né, pelo convite da toda a Tech Bros, né, tanto a Tech Bros quanto a Lego Bros, que eu sou um fã de carteirinha mesmo da equipe, tem a camiseta, e realmente, assim, eu sou muito fã de vocês. As equipes, né, elas têm os Instagrams, né, a Justice, o Instagram dela é justice.ftc, e a Krypton, deixa eu pegar aqui, porque é uma equipe nova, mas é Krypton.frc, é isso mesmo. Krypton.frc e Just.ftc. As de FLL, Titãs LJ e LJ Origens.
Então foi isso. Muito obrigado mesmo. Qualquer coisa que você precisar da gente, pode mandar mensagem. E é isso. Obrigado, Até mais. Matheus. Obrigado, pessoal. Até a próxima.